Boa noite a todos aqui presentes e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Dando início às atividades dessa noite do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, vamos à prece inicial. Vamos louvar a Deus, nosso Criador, pelas infinitas bênçãos recebidas. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade de nossa casa, a Allan Kardec, por essa oportunidade que temos dessa existência, por tudo que nos é proporcionado para nos evoluirmos a cada dia desta caminhada terrena, e também agradecemos a nossa saúde, a de nossos familiares e de todos que convivem conosco. Agradecemos pelos desafios que nos fazem buscar Jesus sempre em nossas orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E hoje, para nossa alegria, a explanação doutrinária fica a cargo da nossa irmã Lidial Espírita, Vanir Garim, mais conhecido carinhosamente como Ica. E ela vai nos trazer hoje o tema Justiça e Direitos Naturais. Muita luz, Ica, na sua explanação. Seja bem-vinda. Uma boa noite a todos aqui presentes e também os que nos assistem pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre justiça e direitos naturais segundo o Espiritismo. Justiça natural fica meio, parece que é da natureza só, né? Mas não. Justiça natural é a lei de Deus. Temos as leis dos homens e as leis divinas, que são as leis de Deus. As leis dos homens, elas mudam de acordo com a necessidade, a sociedade, com o tempo, os lugares, o país, né? Cada lugar tem as suas leis. E elas, de acordo com o progresso, conforme as situações, as leis dos homens mudam. A gente sabe, né? Mas a lei divina não muda nunca. Sempre foi, sempre será a mesma. E nesta lei temos direitos, mas também temos deveres. Porque a nossa estada aqui na Terra é para que nós possamos evoluir espiritualmente. E como é que a gente evolui espiritualmente? Domando as nossas más tendências. Ou melhorando a nossa moral. A justiça não é apenas uma convenção humana, mas uma lei divina, que rege a harmonia do universo. Eu achei tão legal essa frase, porque que gera a harmonia do universo. E eu lembrei daquela situação que falam, né, assim, que o beija-flor ia buscar a gotinha d'água para apagar um grande incêndio numa mata. E alguém perguntou, mas olha, a petulância dele achando que aquele pinguinho de água ia acabar com aquele incêndio. E o beija-flor disse que a parte dele ele estava fazendo. E nós, enquanto nesse universo, estamos fazendo a nossa parte? Então, e qual é a nossa parte? Né? Se eu tenho conhecimento do que eu posso ou não fazer, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, está toda a lei de justiça, amor e caridade. E onde esse capítulo, dentro desse capítulo, fala dos direitos e deveres naturais, dos direitos
da natureza, né? Naturais, que são as leis divinas. Os direitos naturais são aqueles que pertencem a todos os seres humanos, independente de cultura, tempo ou sociedade. Direito à vida, todos temos. Direito à vida, à liberdade e à dignidade, todos nós temos. Até hoje nós no estudo estávamos falando sobre anjo de guarda, protetor, né, o nosso protetor, essa coisa toda. E uma pessoa lembrou que até o anjo da guarda não tolhe o nosso livre-arbítrio. Então, mesmo o nosso anjo da guarda, mesmo o nosso protetor, nosso guia protetor, que todos nós temos, chega numa hora onde a gente está querendo, fazendo uma coisa não legal, digamos assim, ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele vai sofrer, ele vai ter que se afastar e ver o tutelado dele ali, o protegido dele fazer as burradas que nós fizemos, né? Ou as coisas que não deveríamos fazer. Então, porque da lei. Eu lembrando também da lei, pode ser preso o corpo, mas o pensamento não. Quando fala da harmonia do universo, tudo que vai e volta. Tudo é energia. Então, onde eu transgrido a lei divina, eu contamino esse universo. Onde eu progrido, onde eu ajo dentro da lei, eu auxilio no equilíbrio do universo. Olha que interessante. Dentro disso, eu lembrei também agora de uma coisa, que quando a gente faz, né? E às vezes a gente sempre pensa que é coisas grandes, mas não é coisas grandes. A reforma, que é o que a doutrina prega, é a reforma íntima. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz pela sua transformação a cada dia. Não é a transformação do outro, não é para reformar os outros, é para nos reformar. A doutrina espírita serve para nós, para cada um de nós. Eu não tenho que reformar ninguém, eu tenho que me reformar. E através da minha reforma, os meus exemplos vai contagiando e vamos harmonizando o universo. Dentro disso, eu lembrei então de uma situação que eu fui na casa de uma cunhada minha que morava para fora e teve problema com água. Ela pegava a água da piscina para pôr no banheiro e eu cheguei lá um dia, ela estava tirando o excesso de comida dos pratos num prato com um pouquinho de água. Eu digo, meu Deus do céu, né? E eu lá em casa tinha água com abundância. E aí eu fiquei pensando, e ela me deu uma lição naquele dia. Sempre que eu vou lavar a louça, eu lembro desse dia. Porque como é que a gente se transforma? Através dos exemplos. Então, naquele dia, ela me disse assim, ó tia Ica, cuida da água, porque ela é um bem precioso e não é eterno. Então, nós temos que cuidar da água, porque olha como faz falta. Eu, quando eu tinha na torneira, Então, se tu tem, não esbanje, porque amanhã pode ser que tu não tenha também. Eu lavava a louça com a torneira aberta. Pensa se a dona Ica lava ainda a louça com a torneira aberta? Não lavo mais. Por quê? Porque o que eu tenho em abundância hoje, se eu não cuidar, numa próxima eu posso, ou numa próxima não, ou pode ser nessa mesmo, né? Ficar numa situação onde eu não vou ter. E lembrei também daquela passagem de Jesus com o Lázaro, né? Aí depois o rico lá disse, que queria ter a riqueza do Lázaro. O Lázaro era pobre e estava pegando migalhas. E o rico tinha de tudo e não podia comer porque estava com câncer, né? Estava doente. Essas situações é para que a gente pense o que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho hoje. As leis, a gente critica os políticos e não sei o que estão corruptos, que isso, que aquilo, que aquele outro. Porque se tivesse esse grupo ou aquele grupo ia melhorar. Será?
Onde é que começa a política? Quando que chega o político lá? Começa lá no pequenininho. Ah, hoje nós queremos ir para a praia, vamos botar um atestado lá. Vai lá e bota um atestado. Corrupção. Vamos emplacar os carros aqui em Santa Catarina que o IPVA, o imposto, sei lá o que lá, é mais barato do que no Sul. Corrupção. Então, é transgredir a lei. Onde eu não cumprir a lei, eu estou transgredindo. E tudo aquilo que eu fizer para o outro, é para mim que eu estou fazendo. Porque é a lei de causa e efeito, que a doutrina tanto nos esclarece. Tudo que vai, volta. Mesmo nessas pequenas coisas. Porque a gente sempre pensa que o bandido, que o corrupto é aquele que rouba muito. Aquele que rouba pouco, não. Mas é no pouco que começa a ficar o grande. A gente só daí não vai pegar o grande porque não tem oportunidade, talvez, né? Então, quando nós temos essa consciência, nós vamos nos modificando. Então, os direitos naturais são aqueles que pertencem a todos os seres humanos, né? A vida, a liberdade. Na questão 873, diz que Deus colocou essa lei no coração de cada homem. E é por isso que muitas vezes vimos nos homens simples e incultos mais noção de justiça do que nos que têm mais conhecimento. E até nós estávamos lembrando que lá em Caxias a gente levava mantimentos na favela. E a gente ia, ajudava a limpar a casa de alguém, de uma das favelas lá, e levava um lanche, fazia um café lá e conversava com as carentes, essa coisa toda. E o que mais me chamava a atenção é que quando nós chegava para fazer o café, para ajeitar lá as coisas, ela chamava umas vizinhas. E eu ficava pensando assim, a visita era dela, era para ela. Mas ela chamava as outras para dividir a alegria do pão na mesa. Aquilo me chocava bastante. E eu achava assim, bah, como são felizes, né? Porque atrai, divide o pouco que tem. Como nós falamos, né? Cada um tem as suas dificuldades. E isso vai... Deus não dá o fardo que a gente não pode carregar. Deus não nos coloca no lugar onde nós não possamos aprender ou progredir. Todos nós estamos na família, no lugar, na cidade, tudo certinho. Então, aí para fazer o exemplo, né? O rico e o saber. O rico, diz lá no Evangelho, né? É mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Está escrito lá. Então, olha que é difícil. Por que é tão difícil? Porque quando se tem dinheiro, fica muito fácil a compra da felicidade. Entre aspas, né? Muita luxúria, muito prazer, muitas coisas. E às vezes se desvia porque ninguém nasce para fazer coisa errada. Todos nós nascemos na situação até financeira que nós precisamos e é onde nós podemos auxiliar. E como que então o rico, não é porque é rico que não vai entrar no reino dos céus, não foi isso que Jesus falou. Ele falou, é difícil, porque a porta é estreita, larga é a da perdição. Então é mais fácil a gente festejar do que trabalhar. É mais fácil a gente ficar no oba-oba do que fazer alguma coisa. Então, é por isso. E se usar o dinheiro para tecnologia, para ajudar a gerar emprego, né? Então, essa coisa toda, o dinheiro, ele é necessário. E o saber. Eu lembrei, para ilustrar mais, assim, para a gente saber, a inteligência, né? Tem um rapaz
que ele, talvez vocês aqui também tivessem ouvido, mas eu sou do Sul, então lá teve uma época que me chamou bastante atenção, porque é um rapaz de 28 anos, e ele a Catice que trabalha lá, pode ser que se lembre, mas ele era um assaltante de banco, ele era chefe de quadrilha, ele assaltava banco, ele assaltou em Farroupilha, assaltou em Caxias, assaltou em Bento, ele era um crânio, ele era inteligente que a polícia não conseguia pegar, ele assaltava assim, horrores. Então, ele sabido, inteligente, usando a inteligência para uma coisa não legal, né? Então, inteligência não quer dizer moralidade. Tem diferença. Saber, mas a Ica sabe tudo lá do Livro dos Espíritos, ela sabe tudo lá do Kardec, ela conhece tudo. Mas na vivência dela não exerce nada. De que adianta? Melhor não conhecer e exercer, né? A verdadeira justiça nasce da consciência moral, que evolui com o espírito ao longo das encarnações. Então, onde está escrita a lei de Deus? A lei divina, a lei natural. Onde está esta lei? Ela está escrita na nossa consciência. Então, ninguém pode dizer que eu não sabia, porque ela está na nossa consciência. Quando a gente vai fazer uma coisa não muito legal, dá uma coisinha meio ruim. Se a gente prestar atenção, a gente sabe. Para que a coisa não é por aí. E a lei é igual à lei dos homens. Então, ali tem um exemplo que diz assim, um chefe de família não conseguiu um emprego, está desesperado, a família passando fome. Ele vai e rouba o alimento para a família. Segundo a lei dos homens, ele vai preso. Segundo a lei natural, ele vai responder não tão brando, pela sua necessidade e pela sua intenção. Não é a mesma coisa de que eu, com meu armário lá cheio, a minha geladeira cheia, eu ir lá roubar. Qual é a diferença? Então, para a lei divina tem isso. Tem essa justificativa, essa abranda, né? Esse abrandamento. Teve um seminário de uma equipe que tem uma clínica de dependentes químicos, onde eu assisti uma palestra e também eles elucidam um pouco essa situação. Eles trabalham com dependentes químicos. E aí o médico de lá que fez a palestra, ele falou que, na época ele falou de cada droga. Ele falou tanto tempo que dava de euforia, de coisa, ele falava tudo. Mas de uma que eu me lembro, ele disse assim, que a maconha, ela dá uma euforia, não sei que tanto que tem que, não sei se fuma, não sei se o que acontece, mas que não. Mas que dá euforia de como se tu tivesse passado numa faculdade. Mas essa euforia, essa alegria, ela é de um X de tempo. E depois que passa esse tempo, a criatura entra em depressão. Afunda, fica em depressão. Fica um tempo em depressão até querer outra, querer mais. Aí ingere de novo, fica mais um tempo e depois entra em depressão de novo. E até a ponto de muitos se matam, até, né, os dependentes, por falta da droga. Aquele que passa na faculdade, ele vai sentir a mesma euforia do que a droga, do que usar droga. Porém, passa a festa da formatura, ou não tem festa, ou passa aquele período, ele não entra em depressão. Ele vai atrás de um trabalho, geralmente, né? Ele não entra em depressão e mais, quando passa anos e ele lembra de quando ele ganhou o canudo, aquela euforia volta, aquela alegria volta. Tantas vezes que ele lembrar o prazer, o esforço que foi feito. E aí, então, qual é a diferença? Aquilo que eu tenho de graça vai ter um preço. Ninguém tem nada de graça. As alegrias que nós buscamos na química, vamos pagar um preço. Todos nós. Então,
é segundo as nossas obras. E aí, então, a diferença de eu... Porque até hoje estava vendo o Karnal falar um videozinho dele, o Leandro Karnal, eu acho bem legal, eu gosto das colocações dele, e ele colocou que em cada quadra tem uma igreja e uma farmácia. E aí diz que todo mundo procura a igreja quando está ruim. Em vez de buscar a igreja, buscar a situação, porque é Deus, é Jesus que está ali, é harmonia, é coisa boa. Não, só busco quando está peleando. E a farmácia? A farmácia para emagrecer, a farmácia para isso, a farmácia para aquilo, mas aí para tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, tomar remédio para não sei o quê, e toma remédio porque para colesterol, para essa coisa toda. Mas aí tu tem que fazer uma dieta? Não faz. Não, eu vou tomar o remédio, não vou fazer dieta. Eu vou comer meu açúcar, né? E vou tomar o remédio e vou comer meu açúcar. E assim vai. Então, nós temos aquilo que precisamos. Por isso eu não estou dizendo que não é para tomar remédio, gente. É para tomar remédio, é para ir no médico, é para fazer tudo certo. Mas eu estou dizendo que nós temos que fazer a nossa parte também, né? Nós também temos que fazer... se eu tenho que parar de comer açúcar, se eu tenho que parar para melhorar, se eu tenho uma deficiência... Porque, gente, todo remédio tem contraindicação. Tem as bulas desse tamanho, que o médico já diz assim, nem lê bula. E se tu lê, tu não toma. Então, vamos procurar prevenir, antecipar, nos cuidar. Nos cuidar é da lei natural. É fazer tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É 7h20. Sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é porque tem que eu tenho que estar usando. Então, cada um sabe de si. Cada um vai. Porque se eu lesionar, eu digo sempre que eu tenho 0 de audição no ouvido esquerdo e 100% no direito. É por isso que eu falo alto. Desculpa. Então, mas o que será que eu fui na outra vida, né? Porque nessa, sei lá, eu já sou surda desde criança. Então, eu já vim com essa deficiência. Tive muito problema, mas já vim com essa deficiência. Eu li uma vez uma historinha espírita, que era uma senhora que ela nasceu surda e muda. E daí eu fui ler a história dela, é que era numa vida passada lá, ela ficava atrás das portas escutando as coisas no palácio, ela era filha da empregada, e ela escutava e levava tudo distorcido e fazia a família inteira guerrear, se matarem. E daí, então, ela nasceu, por misericórdia divina, surda e muda. Olhava tudo, fazia tudo, não podia fazer nada. Se domar. É a nossa ajuda. E eu fiquei pensando assim, o que será que eu fiz? Vou me cuidar dessa vez, para outra vez. Vamos maneirar. Então, cada um tem aquilo que precisa, diz a Joana de Ângeles, né? Uma vez diz assim, cada um tem o que merece. Merece tão pesado, né? Não, cada um tem aquilo que precisa. As nossas dificuldades são para que a gente possa nos tornar melhores. Espíritos melhores. Pronto, se não dá nessa encarnação mesmo, né? Se eu fizer tudo direitinho, eu posso usufruir, né? Posso ser feliz fazendo as coisas certas. Como diziam os antigos, conta paga, eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquila. O que quer dizer isso? Consciência tranquila. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando nós temos a consciência tranquila, vai que vai. Então, cada um segundo as suas obras. Na questão 886, Kardec destaca que a justiça não pode ser separada do amor e da caridade. Querer para o outro o que queres para ti. E Jesus exemplificou bem com o caso da mulher adúltera, né? Eles chegaram a apedrejar uma mulher, para apedrejar a mulher, e Jesus baixou o dedo, escrevendo no chão, e disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Aí os mais velhos foram saindo e ninguém ficou. Foi todo mundo embora. Botaram dentro da consciência. Aí Jesus perguntou para ela, alguém te condenou? E ela respondeu, não, Jesus, ninguém me condenou. E Jesus respondeu, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Então, nós vamos ter tantas oportunidades quanto nós precisarmos. Mas, toma jeito. Toma jeito. A justiça divina leva sempre em conta a reeducação do espírito. Então, nós vamos, quando uma situação, eu sempre penso, quando uma situação difícil, penosa, se repete na nossa vida, opa, respira fundo. O que eu tenho que aprender com essa situação e eu não estou enxergando? Porque alguma lição nós temos que tirar disso. Sempre é. Isso é da lei divina. Deus não dá uma coisa que não é para nosso crescimento. Na vida temos deveres, mas também direitos. Essas são experiências que nos proporcionam crescimento espiritual. Então, todas essas dificuldades, essas situações, são para que a gente possa se tornar um ser melhor. Uns demoram mais, outros menos, mas estamos tudo no mesmo barco. Aquele que está mais na frente ensina uma coisa, o outro que tem a outra deficiência ensina outra, né? E todos nós temos deficiências. Não seja auditiva, mas aí tem a moral, sei lá. Todo mundo tem, cada um sabe de si, né? Sempre fazer o que gostaria que fosse feito para mim. Ter a consciência como guia. Consequência tranquila. Consciência tranquila. Que é aquilo, né? Se nós estamos com os antigos, eu sempre gosto dos ditados de antigamente, porque tinha um fundo de chamamento, né? Hoje eu paguei minhas contas, vou dormir tranquila. Conta paga, tudo justo, tudo certo. E fazer a caridade, pois fora da caridade não há salvação. A Marisete fez a palestra dela sobre amor e caridade, e ela falou sobre que nós temos que fazer toda a caridade que podemos. E aí, de novo, a gente pensa, né? Será que nós fazemos tudo o que a gente pode fazer? Eu ainda não. Mas muito obrigada pelo silêncio, obrigada pela atenção e uma boa noite. Obrigada, Lica, pelas reflexões, né? Vamos pensar o que a gente está fazendo daí, né? Serve como exemplo, como dica para todos nós. Muito obrigada, Lica. Então, agora a gente vai para a nossa prece para pedirmos. Vamos pedir a Deus, que é infinitamente bom e justo, que abençoe a todos, trazendo alívio das dores e das enfermidades, aos aflitos que se encontram nos hospitais, nos asilos, casas de repouso, presídio e por aqueles que estão morando pelas ruas, passando por dificuldades. Pedimos a Jesus que nos auxilie a reparar nossos deslizes que ainda cometemos. Sejamos sempre inspirados pela espiritualidade em nossas decisões, sempre para a prática do bem, com caridade, amor e harmonia. E agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe coletivo. Então, vamos nos sentar, se acomodar de maneira mais confortável possível. Vamos colocar uma aguinha para quem está nas residências, para a água ser fluidificada, porque um amigo da espiritualidade irá fluidificar as águas. Aqueles que tenham a água aqui, posso fazer uso dela.
que pode trazer as águas e ficar com elas, que serão fluidificadas também. Vamos então fechar nossos olhos, vamos deixar a rotina diária lá fora, vamos puxar as energias do bem e do amor, vamos respirar calmamente, mentalizando luzes, para assim recebermos da espiritualidade que está junto de cada um de nós, nos transmitindo energias de cura, de bem-estar e também nos envolvendo com amor e harmonia, trazendo a nossa paz íntima aos nossos corações, sentindo a presença do amor divino nos inspirando sempre para a fraternidade e a energia, a alegria de continuarmos vivendo nessa existência. E com gratidão nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E também um lembrete a todos que a partir do mês de maio a gente vai realizar aqui na Casa Espírita o Evangelho no Lar. Será às 19 horas e estão todos convidados. Será no domingo, à noite, às 19 horas. Então, quem quiser participar conosco no Evangelho no Lar, sejam todos bem-vindos. E vamos em paz. Uma boa noite a todos. Que a espiritualidade nos acompanhe toda essa semana. Que assim seja.